se preocupando à toa. Graças, paz, irmãos. O diagnóstico do homem não significa nada. Aleluia, Senhor. Amém. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. A graça e a paz. Faço. Quem é o homem pra pôr um Glória a ponto Deus. final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar. Estamos começando o programa Palavra que Liberta. Daqui a pouquinho estaremos com o tema aí da nossa pregação da noite. Então que os irmãos aguardem um pouquinho aí. Vamos ouvindo esse louvor, para que depois a gente possa estar falando da palavra do Senhor para os irmãos. Enquanto isso aí, os irmãos podem ir compartilhando esse programa aí, para que outras pessoas também possam se alimentar da palavra do Senhor. Viu? Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Boa noite, Márcia. Jesus te abençoe. Márcio. Márcio Rodrigues. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em Esse é o nosso Deus, enxugue as suas que diz para você enxugar suas lágrimas, para você não cair em desespero, porque só precisamos confiar. E descansar. Ô glória! Descansa. Descansa, descansa no Senhor. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Pois é, esse mal não é para a morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa. Amém, Jesus. Confia, descansa no Senhor. Antes de tudo eu já existia. Aleluia, Aleluia. Jesus. Das noites de choro, Glória a Deus. das manhãs de alegria. Graças, Pai de Irene. Amém, glória a Deus. Deus é aquele que tem o controle da sua vida nas mãos dele. Confia. verdade. Eita glória, Senhor. Podem ir compartilhando aí, vão compartilhando aí, que daqui a pouquinho a gente vai ter uma palavra aqui poderosa, uma palavra da parte de Deus aí para os irmãos, que a gente possa, nesse momento, descansar no Senhor, ouvir esse louvor, e saber que Deus está intercedendo por nós hoje e em nossas orações, amém? Amém, glória a Deus. Márcio Santos, que Deus possa continuar te abençoando, te fortalecendo mais e mais. Você, seu esposo, seu filho, sua Amém. família. Amém. Amém, Jesus. Pois é, só precisa descansar, né? Só precisa descansar, porque a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Maria do Carmo, tá ligadinha, né? Glória a Deus. Obrigado pela presença mais uma vez. Sempre estamos orando por você, viu, Maria do Carmo? É verdade. Sempre lembramos que Deus possa estar te abençoando mais e mais. Espero que Deus tenha te curado, que você possa testemunhar aqui nesta noite. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, estamos começando mais um programa Palavra que Liberta. Hoje, dia 8 de dezembro, né, de 2020. Estamos aí terminando o nosso ano de 2020, tão turbulento. Mas essa turbulência toda nos fez refletir muito, né? Nos aproximou mais de Deus, que tinha muita gente afastada de Deus.
Então Deus se fez presente na vida de muitas pessoas, operou milagres na vida de muitas pessoas, muitos que foram desenganados pelos médicos, que com essa pandemia muitos já tinham sido determinados pelo homem de que não teria volta, de que a enfermidade dele seria para a morte. E aí Deus, com a sua mão poderosa e com a sua misericórdia, disse: esse eu não perco, esse não é para a morte, esse é para o aprendizado. E aí Deus salvou muitas vidas. Então glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele tem sido misericordioso com a minha vida e com a sua vida. Amém? Amém. Bom, meus amados, estamos fazendo a transmissão através da Converte TV Web, ministério aí do pastor Jorge Eduardo. Estamos vindo hoje de uma noite aí de encerramento do ciclo de oração na igreja em que nós congregamos, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E foi bênção hoje à noite. A irmã Meire conduziu muito bem lá o culto, né, final do ciclo de oração. E vamos, esse final de ano aí, dar uma descansada, mas vamos ficar só em orações em casa. Mas em janeiro ou fevereiro estaremos novamente aí com o ciclo de oração lá na igreja. Amém, se Deus assim nos permitir. É verdade. Bom, meus amados, meu nome é Diácono José Helder, essa é minha esposa Claudineide Santos. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, fique aí ligadinho, que Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. É verdade. Não perca. É verdade. Amém? Graça e paz. Bom, meus amados, nós congregamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Aracaju, Sergipe. Né, nós ficamos aqui no Conjunto Augusto Franco. Quem quiser nos fazer uma visita, Rua J1, número 13, a rua lateral ao ginásio do SESI, né, então não tem errada. Estamos aos domingos às 17 horas, os nossos cultos, então quem quiser nos fazer uma visita será muito bem recebido, para também se alimentar da palavra do Senhor. E como toda semana nós começamos o nosso programa falando sobre um tema. E o tema desta noite é: fidelidade gera prosperidade. Muita gente tem buscado prosperidade, mas muita gente não tem sido fiel ao Senhor. Então, às vezes a pessoa procura a prosperidade, mas não é fiel. E aí, às vezes, a prosperidade não chega. Cíntia Letícia, graça e paz, que Jesus te abençoe. Bom, meus amados, e o texto que nós escolhemos para falar sobre a fidelidade gera prosperidade está lá em Isaías, no seu capítulo 1, nos seus versículos 19 e 20. Né? Então quem tiver uma Bíblia pode estar acompanhando a leitura. Em Isaías capítulo 1, nos versículos 19 e 20, nos diz assim a palavra do Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu vou repetir para ficar claro. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se quiser ouvir ao Senhor, comerá o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, tem muita gente rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Glória a Deus. Aleluia por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. E que a gente possa, ao final desse programa, sair melhor, ter um entendimento melhor do que quando começamos. Amados, essa é a promessa que Deus faz em Isaías, no seu capítulo 11, no seu versículo 19. Ele está relacionado a uma escolha, e essa escolha gera uma decisão. É assim que Deus faz em nossas vidas. Maria Esther, graça e paz, está lá longe, né? Está no Japão. Que Jesus te abençoe aí poderosamente. O mesmo Deus que opera aqui milagres, opera aí no Japão também. Então, que Jesus possa te abençoar poderosamente, possa te proteger aí nesse país onde a diversidade cultural é muito grande. Mas que Jesus possa estar te abençoando e te protegendo, você e sua família. Amém, glória a Deus. Ela está aqui testemunhando, disse que foi curada de um câncer no ovário. Oh, glória a Deus. Deus continue operando, que esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que faz milagres até hoje, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Né? Que Deus continue te abençoando mais e mais. Eu fico feliz quando os irmãos chegam a testemunhar, né, das maravilhas do Senhor, porque muita gente tem pedido ao Senhor cura, libertação, muita gente tem pedido prosperidade,
mas às vezes a pessoa esquece de propagar, principalmente quando recebe a cura, né? Às vezes nós somos tão injustos com Deus, e a gente recebe a bênção e fica para nós, né? Então, que Deus possa abençoar todos aqueles que recebem as bênçãos e falam para as pessoas das bênçãos de Jesus, porque isso é que é o importante, a gente propagar as misericórdias do Senhor em nossas vidas. Missionária Valdinei, Jesus possa abençoar a senhora aí, a congregação aí de Santa Rosa de Lima, né? Igreja Presbiteriana de Santa Rosa de Lima. Meu amigo Jackson, Jesus possa te abençoar também. Bom, meus amados, voltando ao texto, em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, onde diz que fidelidade gera prosperidade, nós precisamos ter uma decisão, e toda essa decisão, né, ela gera uma escolha. Então nós precisamos decidir algo em nossa vida e nós precisamos escolher o que nós queremos para a nossa vida, né? Toda escolha ela vem acompanhada de uma renúncia. E muita gente não está preparado para renunciar, muita gente não quer renunciar. Eu escolhi seguir Jesus e renunciar a algumas coisas do mundo. E é isso que acontece. Quem escolhe Jesus tem que renunciar a algumas coisas do mundo. E as pessoas querem as duas coisas, e as duas coisas não vão andar juntas. As coisas do mundo não andam com Jesus, porque são coisas totalmente diferentes. O que Jesus prega é a paz, é a misericórdia, e o mundo ele prega totalmente diferente. Então as coisas não andam juntas, elas andam paralelas, mas separadas. Então quando a gente resolve a seguir Jesus, nós precisamos renunciar ao mundo, né? Algumas coisas do mundo, claro que nem tudo, porque nós vivemos aqui no mundo, mas nós precisamos fazer essa escolha, andar pelo mundo ou viver com Jesus. Andar pelo mundo contando com a sorte, ou andar com Jesus acompanhado da proteção divina. Então toda decisão e toda escolha deve ser feita através das nossas decisões. E Deus nessa noite te chama justamente a fazer essa escolha. Se você quer escolher andar com Jesus, ou se você quer andar com as coisas do mundo, né? Andar sem a proteção que Deus tanto nos promete nas suas palavras, nas suas leituras na Bíblia. Muitos podem até dizer nesse momento, eu escolhi a Deus, né? Eu escolho a Deus, claro que eu vou escolher sempre a Deus, mas abandonar as coisas do mundo já é mais difícil para algumas pessoas, né? Então você já parou para refletir se realmente quando você diz eu vou escolher Deus, eu vou andar nos caminhos de Deus, você já parou para pensar e para refletir se você verdadeiramente está preparado para largar as coisas do mundo, para renunciar às coisas do mundo? A sua decisão de seguir Jesus vai lhe levar a uma renúncia, a renúncia das coisas do mundo, do vício, da bebida, do vício do cigarro, do vício do sexo, do vício de falar mal da vida das pessoas, que tem gente que é viciada nisso. Então são vícios que a gente leva na vida e que a gente deve renunciar para poder andar nos caminhos de Jesus. A nossa fidelidade a Deus é o que vai nos dar a certeza da proteção divina dele. É justamente essa renúncia e a nossa proximidade com Deus é o que justamente vai nos proporcionar a proteção divina que Deus tanto nos promete. O crescimento espiritual, a prosperidade em todos os sentidos. Tudo isso vai nos acontecer quando a gente for, quando nós refletirmos, deixarmos as coisas do mundo e começarmos a andar na proteção de Deus. Então todas essas coisas serão acrescentadas à nossa vida. Não é só a prosperidade financeira, apesar de que é o que as pessoas mais procuram, né? Quando a gente fala em prosperidade, as pessoas procuram mais a prosperidade financeira, né? Eu quero crescer, eu quero ter dinheiro, eu quero ter bens, mas a gente pode prosperar sem ser financeiramente, né? A gente pode sair do momento que a gente está de inércia e procurar algo mais elevado em nossas vidas, né? Às vezes a gente está com uma vida tão atribulada, mas quando a gente anda com Jesus, as nossas vidas começam a andar nos caminhos mais direitos, né? As coisas começam a dar mais certos,
Então a gente começa a ter uma prosperidade na nossa vida, né? Às vezes a família está tão destruída, pai não respeita filho, não respeita esposa e vice-versa, está o caos. Mas quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus e começa a renunciar às coisas do mundo, então a gente começa a ter uma prosperidade familiar. Ou seja, as coisas que estavam conturbadas passam a se acertar, né? O pai começa a refletir melhor para respeitar o filho e o filho para com o pai, o esposo para com a esposa. Isso tudo é uma prosperidade, ou seja, você saiu de uma coisa ruim para uma coisa boa. Isso tudo porque você renunciou ao mundo e se aproximou de Deus, daquele que pode te dar a proteção divina. Então, lembre-se que prosperidade não deve ser só levada pelo lado financeiro. A prosperidade não deve ser ligada única e exclusivamente ao lado financeiro, mas sim à sua própria vida, a sua vida espiritual, a sua vida carnal, mas em família. Não só a prosperidade financeira. Claro que a prosperidade financeira é boa e vai ser atrelada na sua vida a partir do momento que você tiver uma prosperidade pessoal, uma prosperidade espiritual. A financeira também vai ser agregada, porque as outras coisas serão acrescentadas. Quando a família está destruída, não chega nem a prosperidade financeira, porque cada um começa a gastar de uma forma exorbitante que não tem controle. Mas quando a família é unida, quando a família tem um único propósito de servir a Deus, então tudo que ela faz prospera, tudo que ela faz rende, tudo que ela faz aumenta. Isso é fidelidade ao Senhor. Então quando a gente tem uma fidelidade a Deus, nós prosperamos. Toda fidelidade ela vem acompanhada de uma prosperidade, porque Deus ele age dessa forma. Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus abre portas para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que não viram as costas, para aquelas pessoas que não negam a Deus. Porque negar a Deus não é só você não frequentar uma igreja, não frequentar uma religião, ou não falar da palavra de Deus. Negar a Deus é quando você também, que é cristão, que anda na igreja, e algumas pessoas dizem a você, você é crente? Aí você diz, não, eu estou indo, estou frequentando para ver o que é que dá. Então, nesse momento, você negou a Deus. Ou você serve verdadeiramente a Deus. E você mostra que você é a cópia fiel de Deus aqui na terra. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, ali vai um servo do Senhor, ali vai um homem de Deus. Quando você nega a Deus dessa forma, você não está sendo fiel. E a sua prosperidade não chegará. Porque a prosperidade só chega a quem é fiel a Deus. Amém. Podemos ver em Deuteronômio, no seu capítulo 30, no seu versículo 9, eu vou ler aqui para os irmãos, onde Deus fala, o Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto de teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Glória a Deus. Vejam, meus irmãos, que o Senhor condiciona a prosperidade a nossa fidelidade a Ele. E o texto nos fala muito bem sobre isso, né? Sobre a abundância em tudo que Deus dará. É a única coisa que Ele pede é que sejamos fiéis. Veja o que. Eu vou ler novamente aqui Deuteronômio 30, versículo 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as tuas obras da tua mão, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e te beneficiará. No texto ele falou, no texto de Isaías, ele falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Foi o nosso texto inicial. Vejam como ele nos avisa para ouvirmos as suas instruções. O Senhor nos alerta. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E muita gente não tem ouvido o que Deus tem falado. Como ser fiel se você não ouve o que Deus fala? As pessoas querem prosperar, as pessoas querem tudo do bom, do melhor, querem comer o melhor dessa terra, querem ter saúde, vida financeira próspera, querem ter a vida conjugal restaurada, mas não ouvem o que Deus tem falado.
Deus tem falado através de várias pessoas, de pregações, em vários momentos. Deus usa pessoas no seu trabalho, na sua família, para falar, para dar um recado, para dar um conselho. Mas muitas vezes as pessoas não têm ouvido o que Deus tem falado. Como prosperar? Como comer o melhor dessa terra? Se Deus disse, se quiserdes e me ouvirdes, e as pessoas não têm ouvido a Deus, como você vai comer o melhor desta terra? Se você não está ouvindo as instruções que Deus tem nos falado. Precisamos prestar mais atenção naquilo que Deus tem falado para os nossos corações. As pessoas às vezes se fazem de cegas, se fazem de surdas e dizem, mas Deus não me ouve, Deus não me fala comigo. E Deus está falando a todo momento com você, através de pessoas, através de ações, através de fatos. Mas você está cego, cego pelo mundo, porque na sua decisão você ainda não escolheu servir a Deus. Você ainda não renunciou ao mundo. E as nossas decisões precisam ser fiéis. Renunciar ao mundo e ser fiel a Deus. Amém. Ouvir a Deus para comer o melhor desta terra. E aí eu te pergunto, como está a sua intimidade com o Senhor? Você tem ouvido as mensagens de Deus? Ele tem lhe mandado mensagens. Ele tem lhe falado através de pregações. Quem sabe que se nessa noite Deus não está usando essa live, usando esse programa para te passar uma mensagem. São várias pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Mas Deus está falando diretamente com você, meu irmão. Está falando diretamente com você, minha irmã. Amém. Essa mensagem é para você. Dizendo para você, escolha. Faça a sua escolha. Renuncie ao mundo. Siga Jesus. E comerás o melhor dessa terra. E será próspera você e a sua família. Aleluia. Será próximo a você e a sua descendência. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você está ouvindo? Será que você está ouvindo? Está disposto a renunciar? Toda decisão merece uma renúncia. Quando a gente escolhe algo, quando a gente escolhe um caminho a seguir, a gente renuncia o outro caminho. Porque todos os caminhos, na nossa vida, tudo existe dois caminhos. Né? E a gente precisa escolher um. O caminho do bem ou o caminho do mal. O caminho certo ou o caminho errado. O caminho do sol ou o caminho da chuva. Eu costumo dizer aos meus filhos que tudo na vida existe duas opções. Às vezes eles dizem que vão fazer algo e eu digo, já perguntou a Deus? Se é isso mesmo que você quer para você? Se vai ser bom para você? Tudo na vida existe duas opções. O sim e o não. O certo e o errado. A chuva e o sol. E a decisão que você toma na sua vida tem duas decisões. De seguir Jesus ou de seguir o mundo. E a prosperidade está em seguir Jesus. Em ser fiel a Jesus. E aí é com você e de Deus. A sua intimidade com o Senhor. Você é quem vai dizer se você quer seguir Jesus, andar nos caminhos do bem, ou se você quer seguir o caminho do mundo. E aí Deus não vai estar te abençoando, porque você escolheu o caminho errado. Lembre-se, meus amados, antes de reclamar que as coisas não andam bem, que as portas estão fechadas, que nada nessa sua vida está dando certo, que a sua família está destruída, faça uma reflexão antes de murmurar contra Deus, antes de reclamar contra Deus, e veja se você tem ouvido os conselhos de Deus. Você tem ouvido as instruções que Deus tem dado para a sua vida. Deus quer que você coma o melhor desta terra. Só que Ele pede que você ouça o que Ele tem para te falar. O Senhor tem dito muitas vezes em muitas pregações e tem usado o livro de Isaías, seu capítulo 1, seu versículo 19, para te dizer, se quiserdes
e me ouvirdes. Amém. Comereis o melhor dessa terra. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Se você não tem ouvido a palavra do Senhor, se você não tem prestado atenção na palavra do Senhor, se você não tem se alimentado verdadeiramente da palavra do Senhor, você não vai comer o melhor dessa terra. Porque o Senhor prometeu. O Senhor disse, se você quiser comer o melhor dessa terra, mas Ele disse, e me ouvirdes. Muita gente não tem ouvido o Senhor. Meus amados, vamos entrar em um momento de oração com a nossa irmã Claudineide, que tem uma palavra para os irmãos também. Em seguida nós vamos continuar falando sobre a nossa fidelidade, que pode gerar uma prosperidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos a vontade dEle, buscamos fazer sempre a vontade dEle, certamente Ele nos ouvirá, né? Mas muitas vezes nós precisamos ter essa liberdade com o Senhor, de chegar para Ele, conversar com Ele. Mas que nós não venhamos querer apenas de Deus as coisas boas, as curas, a prosperidade financeira, mas que nós venhamos desejar da parte do Senhor servir a Ele com alegria. Que nós venhamos desejar da parte do Senhor as bênçãos espirituais para as nossas vidas. Porque quando nós estamos bem espiritualmente, a nossa comunhão com Deus, ela é bem melhor. Então, que nós possamos a cada dia buscar mais e mais a face do Senhor, buscar mais e mais, aprender mais de Deus, sempre nos perguntarmos diante de tantas situações que nós vivemos no dia a dia, perguntar, e se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Essa foi uma frase hoje à noite no ciclo de oração do nosso pastor Jorge, que estava lá. Então nós temos sempre que nos perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Então, mas para poder nós fazer essa pergunta a nós mesmos, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Você precisa conhecer a Jesus. Você conhece a Jesus? Você conhece o que Jesus realmente faria se estivesse no seu lugar? Nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus se nós buscarmos a ler a palavra dEle, né? Vamos estar orando nesse momento? Deixar um abraço aqui para meu amigo e irmão, companheiro aí de grandes viagens, José Dantas, lá da Bahia. Jesus te abençoe, viu, Dantas? Saudades daqueles tempos. Um abraço. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor fez e faz por nós, ó Pai. Obrigada porque hoje, ó Deus, o Senhor nos deu o privilégio de acordar, Pai. Nos deu tantos livramentos, aqueles que estão diante dos nossos olhos e aqueles que não estão. É verdade, Senhor. E nós te glorificamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, Senhor. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus amoroso. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigada, Pai. E neste momento, Senhor, pelo fato de nós termos essa intimidade com Deus por meio de Cristo Jesus, que Ele morreu e nos deu livre acesso a Deus. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite e apresentamos a Ti a vida da Adriana Góes, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pela família dela, Senhor, pelos amigos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, Senhor, a filha dela, Senhor Jesus. Que breve, ó Deus, estará dando a luz ao filho Nicolas. Que o Senhor abençoe essa gravidez, essa gestação dela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor proteja, Deus. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida dela. Acampe os anjos, ó Deus, ao redor dela, Senhor. E que ela tenha um bom parto, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, esteja pondo a tua mão, Senhor. Clamamos ainda a Ti, ó Deus, pela vida da Márcia Santos, ó Deus. Continuamos clamando a Ti. Porque, ó Deus, nós cremos, ó Deus, no Teu poder. E cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, dará, ó Deus, a cura do Fernando, Senhor.
Deus, que o Senhor continue fortalecendo ele, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor ponha a tua mão, ó Deus, sobre o corpo dele, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, restaurar a saúde dele para a honra e glória do teu santo nome. Te apresentamos esta família em tuas mãos. Que o Senhor tome, ó Deus, a cada um, ó Deus. E, ó Deus amado, também te pedimos pela Cíntia Letícia, Pai. Senhor, derrama cura de bênçãos, ó Deus, na vida dela, Senhor. Cura, Senhor Jesus, a saúde dela, Deus, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde dela para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Assim como o Senhor curou, ó Deus, o esposo dela, Senhor. Cura ela também, Senhor. Cura, Senhor Jesus, toda enfermidade, ó Deus, que vem atingindo, ó Deus, a vida, ó Deus, da tua serva. Deus amado, te pedimos libertação, Senhor Jesus, pela vida da filha dela, Milena, Senhor. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida dela, Senhor. Que ela possa, ó Deus, estar se voltando para ti, Pai, enquanto há tempo, Deus. Que o Senhor cure e liberte, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa o filho dela também, ó Deus. Abençoe a família dela, o netinho dela, Pai. Abençoa, Senhor, esta família para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, nós te pedimos nesta noite também, ó Deus, pela vida da Nívia, Senhor. Pela família dela, Senhor Deus. Pela mãe dela, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos de cura sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Fortalece a tua serva, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Também apresentamos a vida de Direne, ó Deus, de Laísa, de Luiz Mateus, de Arthur, ó Pai. Apresentamos, ó Deus, a vida de Aloísio, ó Deus, em tuas mãos, ó Deus. Cura, Deus, liberta, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Da mesma forma te pedimos, ó Deus, também pela vida de Elizabeth, e continue fortalecendo ela, Senhor. Tu sabes o que ela já tem passado, o que ela tem vivido, mas ela crê, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, sempre está com ela, Pai. Então continua fortalecendo ela, Senhor, dando força, sabedoria, Pai. Ser com a família dela, os filhos dela, Senhor. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, Pai. Apresentamos também, ó Deus, diante de ti a vida de teu Everaldo, ó Deus, de teu Ederaldo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, com bênçãos de cura, Deus, sobre a vida dele, Senhor. Verdade, Deus, sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, ainda continua curando até hoje. É verdade. Deus, porque nós temos testemunhas, Senhor, de pessoas que foram curadas, aleluia, ó Pai. Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus, nós te rendemos. Deus, ser com a vida de Silvia Cândida também, abençoe a ela, abençoe toda a família dela. E te agradecemos pela vida da Maria do Carmo, Senhor, porque o Senhor tem operado na saúde dela. Continua, Senhor Jesus. Ó Deus, põe a tua mão sobre a vida dela, Senhor, e dá a cura dela por completo, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a família dela, Senhor. Também te pedimos, ó Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, os nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor, Deus, abençoe, cura, liberta, Senhor, a vida de cada um deles, meu Pai. Nós te pedimos, ó Deus, e também te agradecemos, ó Deus, na certeza, Senhor, de que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Nós te entregamos esse programa em tuas mãos. Continua a falar, ó Deus, conosco através da tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bom, meus amados, voltando ao nosso tema, né? O tema do nosso programa de hoje, que é fidelidade gera prosperidade. O Senhor, ele tem nos falado nesse texto, no texto que lemos, né? Que só depende de nós termos prosperidade. Só depende de nós. Porque ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. Então, só depende de mim ouvir ao Senhor. Porque se eu quiser e eu ouvir ao Senhor, Ele vai ser fiel a mim. Pois o Senhor é fiel a todos aqueles que o procuram. Veja que no texto que o Senhor falou, que se ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. Comer não é só se alimentar, é ter as coisas melhores dessa terra enquanto aqui estivermos. É termos tudo de bom nesta terra. É ter uma boa família, é ter um bom filho, um bom emprego. Se quiserdes, comeremos, teremos o melhor desta terra. Mas veja que no texto que o Senhor falou, ele também no versículo 20, ele falou, mas se recusardes e fordes
rebeldes, sereis devorados à espada. Porque o Senhor, Ele nos promete, mas Ele condiciona as suas promessas. Ele diz que se eu quiser e eu ouvi-lo, eu comerei o melhor dessa terra. Mas também Ele diz, se eu for rebelde, se eu recusar ouvir a palavra do Senhor, eu que arque com as minhas consequências. No versículo 20 ele diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Essa espada hoje são as confusões familiares que estão destruindo as famílias. É o desemprego, que as portas se fecham, não se abrem. Isso tudo é uma espada na nossa vida. Isso aí é a doença que chega na vida das pessoas. A doença que muitas vezes é para a morte. É a espada que está te perfurando. Porque você foi rebelde. Você negligenciou com o Senhor. Você não ouviu a palavra do Senhor. Então, para que são esses rebeldes não comerão o melhor dessa terra. Deus prometeu para aqueles que ouvirem a Ele, mas os rebeldes não comerão o melhor dessa terra, porque a rebeldia só nos afasta do Senhor, só nos afasta da proteção do Senhor. Como é que você vai poder ser protegido se você está longe? Não tem como você ser protegido se você está distante do Senhor. Não tem como você se alimentar do banquete do Senhor se você está distante. Você está rebelde. Vejam o que diz o texto de Números, seu capítulo 13, no seu capítulo 23, no seu versículo 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, tudo que Deus nos promete, Ele cumpre. Amém, Jesus. Tudo. Não é uma coisa ou outra, não. É tudo que Deus nos promete, Ele cumpre. Mesmo que não seja no nosso tempo. Porque o tempo é do Senhor. Mesmo que não seja da forma como nós queremos. Porque o querer é do Senhor. Mesmo que não seja da forma que nós pensamos. Porque o pensamento é do Senhor. Nós queremos algo e o Senhor nos dá de acordo com a sua vontade. De acordo com aquilo que nós merecemos. De acordo com o tempo que for determinado por Ele. Então pare de resmungar. Pare de murmurar. Porque tudo é no tempo do Senhor. Amém. Eu vejo muita gente nas igrejas, ou em casa, ou no carro, ou no trabalho, louvando ao Senhor, cantando aquela música com todo o coração. Tem gente que até chora, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Aí quando Deus faz, é um aleluia, um glória a Deus, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso. Mas quando Deus não faz, aí vamos questionar. Por que Deus? O Senhor não fez isso por mim? Por que Deus que não atendeu ao meu pedido? Por que Deus está demorando tanto? Mas espera aí. Você não disse que se Ele fizesse, Ele era Deus, e se não fizesse, era Deus da mesma forma? Amém. E como é que está murmurando agora? É verdade. Porque você está querendo algo. Então você quer mandar na vontade de Deus. Então você não está sendo fiel ao Senhor. Porque aquele que é fiel ao Senhor diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Amém. Então, se você for fiel, vai gerar prosperidade na sua fidelidade. A palavra de Deus é forte. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Se Ele te diz que você vai comer o melhor dessa terra, creia, porque isso vai acontecer. Não seja no tempo que você quer, mas vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Tudo é no tempo do Senhor. Creia nas promessas do Senhor, porque Deus não promete nada que Ele não vá cumprir. Deus não promete nada que você não mereça. Deus não atende nenhum pedido que Ele não queira. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer,
para mim, ele continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas às vezes estão cantando esse louvor, essa canção, né? Chega, chora. Aí no outro dia, acontece uma fatalidade na família, morre. Aí começam os questionamentos. Por que Deus? Por que eu? Por que ele? Por que agora? Você não estava dizendo um dia antes que se ele fizesse ele era Deus? E por que agora está questionando, está murmurando? Não. Deus levou no momento certo porque era o momento certo de levar. Quando nós nascemos, não foi Deus que determinou? Da mesma forma vai ser na hora que nós partimos desse plano para o plano espiritual. Tudo está no tempo de Deus. Amém. Uma folha seca não cai de uma árvore se Deus não permitir. Glória a Deus. Não tem momentos que a gente vê na árvore a folha está murcha, seca e não cai, está fisgada ali. Porque Deus não quis ainda que ela caísse. A gente pode até dizer, por que essa folha ainda não caiu? Porque esse galho está cheio de árvores, de folhas secas e não cai. Porque Deus não permitiu, porque tudo é no tempo que Deus determina. Bem assim é a sua prosperidade. No momento certo que Deus determinar, será prosperidade na sua vida. Seja ela financeira, seja ela espiritual. Não espere só prosperidade financeira. Espere prosperidade na sua vida espiritual. Amém. Você deitar no seu travesseiro e dormir, mesmo que seja numa casinha de palha. Porque tem gente que está em mansão, mas não consegue dormir se não for com medicação tarja preta. Mas tem gente que está numa casinha de palha e dorme, que é uma beleza. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque essa pessoa tem a paz do Senhor. Essa pessoa tem fidelidade ao Senhor. E ele está próspero. Próspero na sua vida espiritual. Então que a gente possa entender que nem toda prosperidade é financeira. Que a gente busque a prosperidade que o Senhor assim permitir para as nossas vidas. Amém. Ao deitar nesta noite, você fecha a sua porta. Dobre os seus joelhos. Peça a Deus um sinal dos céus, para que Ele possa lhe mostrar um caminho que você possa seguir. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um caminho novo para a sua vida. Um caminho que você possa escolher, que você possa decidir e que você renuncie o outro caminho que levaria você para o caminho do mal. Mas quando você pedir um sinal ao Senhor, quando você conversar com o Senhor e disser, Senhor, me mostra um sinal, me mostra um caminho, fique atento. Não peça e cruze os braços, não. Não peça e feche os olhos ou feche os ouvidos, não. Peça um sinal ao Senhor e fique atento a todos os momentos ao sinal, porque Deus vai te dar um sinal. Se você pediu, se você foi fiel ao Senhor no seu coração, Deus vai te mandar um sinal. Pode ser hoje, amanhã ou depois. Pode ser através de um parente. Pode ser através de uma palavra que você está ouvindo. Pode ser através de uma ação que aconteça na sua vida. Amém. Porque às vezes acontece algo de ruim na nossa vida, ou de bom na nossa vida, e que dali a gente tira um exemplo, daquilo ali a gente tira algo para a nossa vida. Quando é algo ruim que acontece na nossa vida, a gente diz logo, opa, eu não vou mais por aquele caminho, porque aquele caminho é um caminho ruim. Mas quando acontece algo de bom, a gente diz, o caminho é por aqui. O caminho é esse, porque esse caminho é o caminho do bem. Isso tudo é sinal de Deus. Então que você comece a ficar atento aos sinais que vêm de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar com você através de sinais. Mas fique atento. Não cruze os braços, não feche os olhos, não tampe os ouvidos. Fique atento. Para que as coisas aconteçam na sua vida no momento certo. E que você esteja atento para os sinais. Porque Deus vai falar através de sinais para a sua vida. Não feche os olhos, não tape os ouvidos. Porque Deus vai ouvir o poder da sua oração. Porque a oração tem poder. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Quando Ele dá uma glória a um homem. Amém. Glória Quando a Ele Deus. dá uma bênção a uma pessoa.
Se lhe der, está dado. Ninguém tira, ninguém toma. É assim que Deus age em nossas vidas. Amém. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Iremos a nossa oração final com a nossa irmã Claudineide. Em seguida eu vou deixar um texto para que os irmãos reflitam na palavra do Senhor. Porque a nossa fidelidade ao Senhor gera prosperidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estávamos conversando, né? Conversando diante do ciclo de oração, Deus fala o tempo todo. E na pregação eu falava que muitas vezes nós precisamos chegar diante do Senhor, falar com Ele, clamar a Ele, chorar se for preciso diante do Senhor, mas tem um momento que nós precisamos calar, nós precisamos descansar, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos aquietar, aquieta. Muitas vezes nós precisamos dizer para nós mesmos, aquieta, você está muito inquieta, aquieta agora. Ouve Deus falar, porque muitas vezes nós dizemos, Deus se calou, Deus não fala comigo. Mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, mas nós precisamos ter um momento de calar, para poder nós ouvirmos a voz do Senhor. Se nós estivermos inquietos, como é que nós iremos ouvir a voz do Senhor? Aquieta. Deus diz, aquieta, sabei que eu sou o teu Deus. Então nós precisamos aquietar, para poder a gente ouvir e entender o que Deus quer para as nossas vidas, porque muitas vezes nós fazemos coisas, agimos de tal maneira que nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente e nós nos perdemos porque nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós só queremos aquilo naquele momento, que Deus fala conosco naquele momento. E muitas vezes Deus diz, enquanto você não se aquietar, enquanto você não calar, eu não vou falar. Porque você não vai ouvir. Então precisamos aquietar, muitas vezes, para poder ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Vamos sim. Sidney, Jesus te abençoe, viu? Como é de Candidato de São Francisco. Pai amado, nós te agradecemos, meu Deus, nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é conosco em todos os momentos, ó Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser fiéis a Ti em todos os momentos, ó Deus. Para que também, ó Deus, o Senhor, ó Pai, venha operar em nossas vidas. O Senhor opera independente de qualquer coisa, Senhor. Porque o Senhor é soberano, o Senhor é quem tem o controle de tudo em Tuas mãos. É verdade, Senhor. Mas nós precisamos buscar ser obedientes, porque nós somos salvos por Ti. O Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. Então nós precisamos ser sal e luz nessa terra. É verdade, Senhor. Senhor, que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Que nós possamos buscar ser fiéis a cada dia, Aleluia, Senhor, de Pai. nossas vidas, Senhor. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o Deus de amor, mas é aquele Deus também que muitas vezes puxa a nossa orelha, porque nós precisamos ouvir, ó Deus, muitas vezes o Senhor falando conosco duramente, para que nós possamos entender que o Senhor é Deus em todos os momentos. Deus amado, abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa que nos assiste nesta noite, Aleluia, ó Pai, Senhor. e aquelas que ainda irão assistir esse programa. Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, vá, ó Deus, tocando nessas vidas, ó Pai. Ó Deus, e abençoando, ó Deus, todos os projetos, todos os projetos dos teus servos, ó Deus. Tudo aquilo que eles têm planejado, Pai. Que o Senhor, ó Deus, ponha a tua mão, Senhor. E faça o que é melhor para cada um de nós. Aleluia, Senhor. Deus, dai-nos uma noite de paz, de tranquilidade na tua presença, Senhor. E nos guarda, Senhor, como a menina dos teus olhos. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Pastor Giovânio, da Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, em Candidato de São Francisco. Jesus possa te abençoar, o Senhor e a sua família aí, e que continue abençoando e falando poderosamente aí ao seu ministério. Amém? Patrícia também. Patrícia Da também, da igreja Vencendo com Jesus. Pessoal aí da Vencendo com Jesus, pessoal do Ministério Forte, que
que tem tanto em Delmiro Gouveia quanto em Canindé de São Francisco. Jesus possa estar abençoando aí o ministério de vocês também, que possa estar trazendo almas para que vocês possam continuar salvando vidas aí na igreja de vocês, amém? Bom, meus queridos, estamos terminando o nosso programa, mas toda semana eu deixo um texto para que os irmãos reflitam em cima do nosso tema, e o tema dessa noite foi Fidelidade gera prosperidade, e o Senhor falou aqui através de Provérbios, capítulo 28, versículo 25, e diz assim a palavra do Senhor: o cobicioso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, meus amados, assim como o texto de Isaías, no nosso texto base, Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor fala que se você quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele aqui também fala que se você não for cobicioso, ou seja, se você não for invejoso, se você não for aquele que gosta de gerar contendas, mas se você confiar no Senhor, mas se você ouvir ao Senhor, você prosperará. Pois é, a nossa fidelidade gera prosperidade. Amém? Amém. Bom, meus amados, estamos terminando mais um programa Palavra que Liberta. Na próxima terça-feira, às 21 horas, estaremos novamente aqui, se o Senhor assim nos permitir, com mais um programa, com mais uma palavra do Senhor. O nosso programa se chama Palavra que Liberta, porque nós temos a certeza de que a palavra do Senhor é a palavra que liberta, né? Nos liberta de tudo, da prisão que nós vivemos nesse mundo. Então, na próxima terça-feira, a gente possa contar com a presença dos irmãos aí, para que a gente juntos possamos nos alimentar da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a palavra que liberta. Amém? Amém. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo e tenham todos uma noite de sono reparador para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém.